Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! É uma satisfação imensa trazer as boas novas do mundo perfeito criado por Deus através de mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje a preletora Antônia Alves explica tudo sobre a força criativa da imaginação. A questão de refletir. Nós já falamos em um outro momento que nós somos espírito em evolução. Somos espíritos em aprimoramento. A nossa mente é o ponto de contato entre o nosso corpo carnal e o nosso espírito. Ou seja, ela representa o nosso livre-arbítrio. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recebe a preletora Maria Murakami, que responde: como alcançar o sucesso e a prosperidade nesta vida? Tudo que nós temos é merecimento, tá? É verdade. Então, se você não tem sucesso nem prosperidade, é que você não semeou. Fique conosco e dê um passo fundamental na direção da sua felicidade. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Se ter fé é o ato de ver pronto antes da coisa em si estar concretizada, então é tarefa de religião aprimorar nas pessoas a mente que desenha o futuro. Por isso é que vamos estudar agora a força criativa da imaginação. Preletora Antônia Alves. Hoje nós estudaremos especificamente este livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Capítulo 22, se você tem o livro, poderá até me acompanhar. Se ainda não tem, por favor, não fique somente na informação. Adquira, e pratique.
vale a pena. Você precisa mudar realmente a sua postura mental. Você precisa conhecer o poder da imaginação. E é sobre isso que iremos falar hoje. A força criativa da imaginação. É bom que a gente analise as palavras do autor para que a gente possa passar a mensagem fidedignamente. Ele diz assim: a mente humana é imaginativa por natureza. Já nascemos com ela. As pessoas usando a imaginação criam coisas novas, impelidas pelo sonho, pelo ideal, criam mundos novos. Isto se aplica a todas as pessoas comuns. Mas aí nós começamos a analisar, será que é assim mesmo que tudo acontece? Será que nós temos realmente sonhos? Já chegamos a um ponto que deixamos de sonhar? Não vale a pena sonhar, essa vida para mim não vale nada. Só coisa negativa se questionando. A questão de refletir. Nós já falamos em um outro momento que nós somos espírito em evolução. Somos espíritos em aprimoramento. A nossa mente é o ponto de contato entre o nosso corpo carnal e o nosso espírito. Ou seja, ela representa o nosso livre-arbítrio. E essa imaginação, propriamente dita, é o pensamento ampliado. É o pensamento que você anima todos os dias, que você reforça. Então vamos analisar que tipo de pensamento você está reforçando, positivo ou negativo. E este pensamento, ele se torna sentimento. Por isso é que ele cria força para criar. Quando você está criando, é porque você realmente está exteriorizando aquilo que você está sentindo de verdade. E o corpo carnal não tem opção. O seu ambiente não tem opção. Eles só são acionados para manifestar resultado. O cérebro nós representamos como o órgão célebre do corpo carnal. E o cérebro não tem opção. Haja visto que, na meditação Shinsokan, quando você está acionando o seu espírito, ele que está no comando da visualização do mundo verdadeiro criado por Deus, ele está preenchendo a sua mente de verdadeiros valores, ele está dando ordem para o seu cérebro de realização. É isso aí, o cérebro ele é responsável por essa visualização, por esse concretizar. E essa mente que a gente tanto fala aqui, esses 95% eles também não têm opção, eles irão concretizar. Essa imaginação irá fazer com que apareça no seu mundo fenomênico, no seu aqui e agora, no seu corpo carnal e no seu ambiente, o que é negativo ou positivo. A escolha é sua, você decide. Os seus sentimentos é que norteiam toda essa escolha. Então, por isso é que existe um capítulo para que a gente possa repensar sobre essa força criativa da imaginação. Ele continua dizendo assim: no processo de imaginação, existem 3 pontos fundamentais que são o bem, o belo e a verdade. E é tão importante que ele dedicou A Verdade da Vida, volume 13, ao estudo desse belo, desse bem e da verdade. E ele chamou de uma palavrinha muito comum, tanto para mim quanto para você, que é a questão da ética. A ética é nada mais nada menos do que manifestar esses 3 pontos fortes da nossa vida e que hoje, na atual conjuntura, simplesmente nós sabemos que é uma questão de compreensão. Ser uma pessoa ética é ser uma pessoa compreensiva, e para ser uma pessoa compreensiva você tem que se colocar no outro, no lugar do outro. E para você se colocar no lugar do outro, você tem que ter uma imaginação bem adestrada. Pode ser até parecer animalesco, você diz assim para mim, adestrada? Em que termos? Em termos de domínio, em termos de saber o que pensa, em termos de saber o que quer, para saber o que sente. Então você mesmo se analisa, que tipo de pensamento e sentimento eu estou deixando acontecer comigo, eu estou dando força, estou dando ibope, estou curtindo. E é isso que eu quero para a minha vida? Esse é o relacionamento que eu quero com as pessoas ao meu redor? Se tudo parte de mim e volta para mim, assim é a lei da mente, essa minha imaginação, ela precisa ser adestrada sim, porque ela tem que estar submetida à vontade do seu espírito. E o seu espírito está aqui para crescer, para evoluir aos olhos de Deus.
Porque a sua missão como filho de Deus é manifestar o paizão aqui na Terra. Não perca de vista esse grande objetivo que nós temos neste movimento. Manifestar Deus aqui na Terra. Então, ele nos ensina como utilizar o poder da imaginação. E ele dá um show. Ele diz assim: nós precisamos visualizar com nitidez a perfeição, a imagem daquilo que desejamos, como algo já manifestado objetivamente e concretizado em nossa vida. Você fala assim, mas aí é que a coisa pega, aí que eu não consigo realizar. Porque eu estou aqui com meus excessos de fofura, querendo emagrecer, eu não emagreço. Mas veja bem, eu disse anteriormente, uma questão de sentimento. Na sua visualização, quando você faz a sua oração e você mentaliza, o seu corpo realmente esbelto, como você gostaria de ter, você tem que admitir que, fenomenicamente, você já está em processo. Eu já estou em processo de conseguir, porque eu já estou adestrando a minha mente, eu já estou adequando as condições mentais para que realize. Não se esqueça, visualização é processo de imaginação, é somente realização. E ele continua, se você deve mentalizar, pois mentalizar com perfeição o que deseja e visualizar com nitidez, quer dizer, não deixe dúvida para o seu subconsciente. Para a sua mente, os 95% que vão fazer acontecer e que você coloca toda a força imaginativa. Não deixe dúvida, esclareça. Então, o que eu quero para mim? Eu não sou realmente uma pessoa próspera. Então, realmente, o que eu quero? Eu quero ser uma pessoa próspera. Então, você vai mentalizar uma condição em que você se sinta próspera. E você vai visualizar com nitidez essa sua nova postura. Você vai dar ordem ao seu cérebro para manifestar isso no seu corpo carnal e manifestar também no seu ambiente. E você vai dizer para mim, mas a questão da prosperidade não tem nada a ver com o corpo carnal. Aí que eu digo para você, sabe o que quer dizer a palavra prosperidade? O Dr. Taniguchi assume a mesma postura que o latim nos esclarece. A palavra prosperidade vem do termo latim prosperare. Prosperare quer dizer tudo a favor. E você tem um corpo do jeito que faz você feliz, do jeito que você realmente queira aparentar, aparecer a sua personalidade, filho de Deus, e você merece um corpo de acordo com seus sonhos, isso é prosperidade. Isso é você ter tudo a seu favor e ficar feliz. Por que não? Então, ter bens materiais e dinheiro é uma das maneiras de manifestar essa prosperidade. Mas ela manifesta em harmonia, ela manifesta em saúde e em todos os seus desejos realizados. Tudo é prosperidade, temos que reconhecer. E ele diz o seguinte, quando 5%, que são seus 5 sentidos, oram, quer dizer, verbalizam, fazem a conexão com Deus, e você tem que fazer em palavras, porque é questão de livre-arbítrio, 95% já está considerando aquelas suas palavras como verdadeiras e já partindo para a manifestação. E na sua visualização, essa grande concretização. Então você imagina que toda a filosofia da Seicho-no-e é uma reeducação. É um processo que vai acontecendo lentamente ou rapidamente na sua vida, depende do seu reconhecer, e você sabe até que ponto você reconhece. O importante é você saber que nesta filosofia, o tempo todo se trabalha a sua autoestima como filho de Deus. E já se falaram também, quando eu falo falaram, porque foram várias pessoas que questionaram o mesmo ponto, e não foi o Dr. Taniguchi, foram outros filósofos, de que a sua fé é do tamanho da sua autoestima. Imagine numa cultura que poucas pessoas se amam, que a gente sabe que realmente não é fácil nos armar, porque a gente só vê defeito, só quer conquistas, porque está achando só falta, falta e falta. A gente se depara com um desafio deste. Mas sabe as palavras de Jesus, né? Quando nos ensinou para que a gente
ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então você precisa ter amor consigo para que esse amor seja também até com Deus. Se você não se amar, você não tem amor, nem para reconhecer o grande amor de Deus, e muito menos do próximo. E aí desenrola todo este processo filosófico, educacional, e a gente está trabalhando aqui na solução de seus problemas como adultos e na prevenção na educação das crianças. Porque ele diz aqui, o instinto criativo das crianças tem uma grande influência com relação à imaginação. Então, esse é um ponto forte. Você realmente trabalhar a imaginação dos seus filhos, das crianças ao seu redor, dos jovens, para que realmente eles sejam adultos equilibrados emocionalmente. Nós vamos ter que pedir ajuda. A Verdade da Vida, volume 40, porque aqui o Dr. Taniguchi, ele trata com muita categoria desse assunto, porque trata-se da educação no lar. E ele diz assim, usando a fértil imaginação, a criança desenha diversas imagens na mente. Isso é fácil para ela. Ela é pura de sentimento, ela não tem limitação. A razão ainda não está fazendo aquele discernimento, o que quer assimilar ou não. Tudo passa para a criança, ela acredita em tudo. Mas é preciso evitar que ela desenhe figuras e cenas más ou assustadoras. Ele chama atenção pelo grande medo que as histórias infantis provocam nas crianças e que nós, como adultos, muitas vezes não temos a sensibilidade de avaliar. Então, nós estamos numa filosofia que você não pode simplesmente conscientizar as palavras da verdade. Você tem que sensibilizar. Você tem que realmente sentir. Você tem que se emocionar. Você tem que vibrar. Isso é você com você. Ele diz mais, o que mais prejudica a vida de uma pessoa é o medo, pois quase toda a infelicidade humana tem origem nesse sentimento. Então você já refletiu sobre sua vida? Todos os seus medos, as raízes estão lá na infância? É por isso que quando você chega a uma reunião da Seito Inoue, que muitas vezes você se dirige para pedir uma orientação, qual é a primeira orientação que você recebe aqui? Ter gratidão. Oração de perdão para papai e mamãe. Porque geralmente eles que criaram você. Agora nós estamos também vivendo uma sociedade onde nem todas as crianças hoje convivem com papai e mamãe, mas são criadas por avós, por as entidades sociais. Então nós precisamos considerar que todas as pessoas, desde que sejam adultas, assim ele diz na Verdade da Vida, volume 5, são educadores. Aí ele fecha o conceito sobre a educação de uma maneira ímpar, quando ele considera todos os adultos responsáveis pela educação das crianças e dos adolescentes e dos jovens em geral. Por quê? Porque é uma questão de projeção. E projeção é exemplo. Você passa isso simplesmente por você falar, pela sua atitude fisionômica, pelo seu pensamento, e eles captam com muita facilidade. Então, bom, já que estamos falando na questão da criança, você precisa ser um adulto, um educador bem centrado, bem equilibrado emocionalmente para ser um bom educador. E o Dr. Taniguchi nos deu também uma teoria de evolução espiritual. Essa teoria, que é o agradecer, o amar e o perdoar, ela realmente é uma química maravilhosa, que ela faz com que nós possamos solucionar os nossos problemas, entre aspas, os nossos aprimoramentos, não é? No dia a dia. É difícil perdoar? Sim, não é fácil, porque é uma questão de sentimento. Então você começa a agradecer. Agradecer a todas as coisas do céu e da terra, como você já sabe. E você começa a massagear esse ego duríssimo de querer reconhecer e querer perdoar o outro. Por que eu disse ego? Porque de alguma maneira você teve algum motivo, algum ponto para aquela pessoa, de uma certa maneira, ofendesse você ou não. E aí você vai dizer o seguinte, mas eu sou pessoa ofendida, está cheio de direitos e deveres, né? E
de uma certa maneira, nós sabemos que somos muito piedosos conosco, mas é uma questão de humildade. Você querer se colocar no lugar do outro e refletir sobre a situação, o caso ocorrido. E aí vai ocorrer o perdão. Quando você sabe agradecer e perdoar, está prontinho para amar. Esta é a solução educacional para você adulto. Agora, com as crianças, nós temos que trabalhar na prevenção. Não deixe que as crianças ao seu redor tenham experiências temerosas, acreditem em bicho-papão, tenham medo do escuro e uma série de outras circunstâncias em que elas se encontram e que muitas das vezes você deixa escapar e não sabe o que aquilo virá a ser no futuro. O seu desenvolvimento emocional muito comprometido. E ele lamenta que na época em que ele escreveu este livro, aí nós ainda não tínhamos uma literatura tão fantástica como temos hoje, que é a literatura do professor Jun de Miyaura. Eu até deixei assinalado aqui para você, nesta história, A Torneira Mágica. Ele fala sobre, aqui na página 16, eu não vou contar a história para que você adquira o livro, hein? Ele fala sobre a questão do Pai Nosso. Você sabia que a questão do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso, além de ser uma oração maravilhosa, ensinada pelo mestre dos mestres, ela contém toda uma gratidão pela prosperidade. E ele diz o seguinte: seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu, comparando aqui com a história. A vontade de Deus é que sejamos felizes. E essa vontade de Deus só manifestará na terra se nós realmente formos esses atores e essas atrizes capazes de desempenharmos bem esse papel. Aqui no final da história, o professor Jun de Miyaura, ele deixa realmente um recado específico para pais e professores. Porque ele considera o público alcançável para que possamos lidar mais de perto com as crianças e com os jovens. Então ele diz o seguinte, no livro A Humanidade é Isenta de Pecado, o Dr. Taniguchi faz um estudo muito profundo sobre o Pai Nosso. E ele completa assim: a oração do Pai Nosso é a oração para manifestar a imagem verdadeira e extinguir a ilusão, que seria a tentação, não cair na tentação. Desaparecendo a ilusão da mente, desaparecerá todo e qualquer mal, e o bem do mundo da imagem verdadeira se projetará fielmente, surgindo o paraíso terrestre. Esta história, A Torneira Mágica, ensina a criança a perceber a diferença entre a oração correta e a oração incorreta, bem como a elevar o seu pensamento a Deus e aprofundar a consciência quanto à descendência divina. Imagina que maravilha, que realmente o mundo paradisíaco iremos criar, fazer, manifestar, tendo crianças com esta convicção de que são filhos de Deus. É uma questão de nós educadores, nós adultos, nos conscientizarmos e nos sensibilizarmos, que conscientizar ainda é pouco. E muitas vezes é difícil falar, a gente não sabe como é começar o assunto. E um livro de história realmente abre as portas dessa compreensão. E muitas vezes não só as crianças, mas os adultos também se sensibilizam com uma história dessa. Conheça já a literatura infantil do professor Jun de Miyaura, onde você vai se deliciar e vai proporcionar uma cultura nova para o seu filho e vai entender que a imaginação da criança vai muito além do que a gente possa entender. No sentido de que, para a criança, ele fala aqui no volume 40, não há muita separação, ou quase nenhuma, entre a concretude e a imaginação. E ela simplesmente, ela fala aquilo que é puro, que vem do seu coração. E daí, muitas vezes, a gente até pensar uma ou duas vezes se ela está mentindo ou se simplesmente ela imaginou. A gente não deve julgar, a gente deve aprender com o Dr. Taniguchi como educar esta possibilidade que você muitas vezes está tendo com seu filho ou com seu adolescente, porque somos crianças consideradas até
17 anos. Assim ele fala na nova visão do casamento. Eu agradeço a sua atenção, foi muito bom estar com você. Ainda mais falar de história, de educação, foi excelente, porque realmente tudo é pela educação. E não fiquemos só na solução, vamos trabalhar a prevenção com as nossas crianças, com os nossos jovens. Eu agradeço a sua atenção valiosa e a sua audiência e até o próximo programa. Muito obrigada. O preletor Enio Masakihara recebe agora, no quadro de perguntas e respostas, a preletora Maria Murakami. Com a clareza e de forma pontual, veja a resposta para a seguinte pergunta: como consigo alcançar o sucesso e a prosperidade em minha vida? Muito obrigado. É a Seite Onoye trazendo respostas para você. É possível encontrar o sucesso e a prosperidade para todo mundo? Então a professora Maria Murakami vai dar respostas para você. Tudo bem, professora? Tudo bem, Enio? E aí, é possível ou não? Com certeza. Encontrar sucesso e prosperidade, independente da situação que está vivendo hoje. Exatamente. Se você hoje não tem, né? Se você não tem esse sucesso, essa prosperidade, é porque você não fez por merecer. Ah, é? É. E é o que ensina o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. Tá certo. Tudo que nós temos é merecimento. Tá? É verdade. Então, se você não tem sucesso nem prosperidade, é que você não semeou. O que é que você não semeou? A capacidade infinita. Você tem potencialidade infinita, mas você negligenciou. Você, por exemplo, a que horas que você acorda? Tá? Para poder ajudar os seus familiares. A que hora que você acorda para poder estar indo para o trabalho? Você chega atrasado, você durante o trabalho, às vezes o chefe sai da sala, então vou matar o tempo, né? Sabe aquela coisa? De você tá trabalhando lá com a enxada, deu aquela hora e larga a enxada e vai né? Então vai é tipo assim, aquela lei da causa e efeito. Exatamente, exatamente. Então a prosperidade tem uma causa, mas a pobreza também tem uma causa. Exatamente, tem causa. Você, é o que nós falamos, você fez por merecer, né? Tá. Então, o sucesso é merecimento, a prosperidade é merecimento para as pessoas que deram a sua parte. Deram a sua parte no quê? Como ser um bom filho, ser um bom marido, ser uma boa esposa, uma pessoa que acorda cedo, né? E Olha que só. faz do seu trabalho uma obra-prima. E hoje é só seguir Exatamente. e colher mais tarde. Exatamente. Tá certo. E olha, nesse livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, só de ler tem 2 poemas extraordinários Isso é que verdade. você termina de ler, você sai daqui um gigante, sentindo que é um gigante. Mas é verdade mesmo. Então, ó, dica aí, hein? 2 poemas que você não vai encontrar em lugar nenhum escrito nesse livro aqui. Inclusive aquele poema Vida Vívida, que muitos ligam no 0800. Eu queria aquele poema Vida Vívida, onde que tem? Antes tinha mais no idioma japonês, agora está no idioma português aí, ó, no livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. Então, muito obrigado a todos vocês, muito sucesso, muita prosperidade. E obrigado, professora Maria Murakami. Obrigada. Muito sucesso, ou mais sucesso e mais prosperidade. Muito obrigado. Obrigada. Abrir caminhos, escancarar sorrisos nas faces, estender braços para abraços cheios de vida, enfim, para fazer com que seus dias sejam sinônimo de boa caminhada sobre a face da terra, é que esteve no ar mais um programa Seite Onoye, um modo feliz de viver. E olha, gente, para quem tem fé, quando a vida golpeia, o Espírito Santo amortece. Creia nisso e se seque de proteção divina agora mesmo em nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus,
Não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente.